Olá! Vamos iniciar agora a nossa primeira videoaula da disciplina Teorias da Administração Pública. Eu sou o professor Reginaldo Moraes de Macedo e iniciaremos agora a videoaula relativa à unidade 1 do caderno didático. Vamos ver então quais são os objetivos desta videoaula. Nesta videoaula, temos como objetivos entender a evolução conceitual do termo Estado, identificar as diferenças e as semelhanças sobre Estado, governo e sociedade civil, conhecer o significado e a importância dos partidos em relação à sociedade com o governo. Então vamos iniciar. Nesta videoaula, conforme já comentamos, os assuntos giram em torno do Estado, governo e sociedade. Mas antes, convém falarmos um pouco a respeito do que origina toda essa discussão, o poder. Sempre utilizamos essa palavra tão cheia de significado e cheia de contradições, que levanta também muitas polêmicas. Mas o que é poder? De forma geral, poder é a capacidade de um indivíduo ou um grupo de influenciar a conduta de outro indivíduo ou grupo, mesmo contra a vontade destes. Vamos ver como o poder pode ser categorizado. Segundo Bobbio, em sua obra Estado, Governo e Sociedade, o poder ele pode ser dividido em três formas. O poder econômico, representado pela riqueza, o poder ideológico, que tem a ver com a questão do saber e do conhecimento, e o poder político, do uso da força. E vamos explicar cada um desses de maneira mais detalhada. Continuando com a discussão de poder, vamos ver algumas definições de Norberto Bobbio, grande estudioso das questões sociais e políticas, retiradas diretamente de sua importante obra Estado, Governo e Sociedade, publicada no Brasil em 2017. Segundo Bobbio, o poder econômico é aquele que se vale da posse de certos bens, necessários ou percebidos como tais, numa situação de escassez, para induzir os que não os possuem a adotar uma dada conduta, consistente principalmente na execução de um trabalho útil. Ou seja, é a força do poder econômico de que sempre temos notícia. Aquele indivíduo ou aquele grupo que tem algo de que a sociedade necessita, acaba por influenciar, por meio deste uso, os demais participantes da sociedade. Bobbio, por sua vez, continua discutindo as diferentes formas de poder e passa então a discutir o poder econômico de forma mais direta. Nesta videoaula, conforme já comentamos, os assuntos giram em torno do Estado, governo e sociedade. Mas antes, convém falar um pouco a respeito do que origina toda essa discussão, o poder. Sempre utilizamos essa palavra tão cheia de significado e contradições e que também levanta muitas polêmicas. Mas o que é poder? De forma geral, podemos dizer que poder é a capacidade de que um indivíduo ou um grupo tem de influenciar a conduta de outro indivíduo ou outro grupo, mesmo contra a vontade destes. Vamos ver como o poder pode ser categorizado. De acordo com Bobbio, o poder pode ser classificado de três formas. A primeira delas seria o poder econômico, relacionado à riqueza. Em seguida, nós teríamos o poder ideológico, que tem a ver com o conhecimento. E, por fim, o poder político, ou seja, o poder da força. Continuando com a discussão de poder, vamos ver algumas definições de Norbert Bobbio, grande estudioso das questões sociais e políticas, retiradas diretamente de sua importante obra Estado, Governo e Sociedade, publicada no Brasil em 2017. Para Bobbio, o poder econômico é aquele que se vale da posse de certos bens, necessários ou percebidos como tais, numa situação de escassez, para induzir os que não os possuem a adotar uma dada conduta, consistente principalmente na execução de um trabalho útil. Temos nessa situação a aplicação do que chamamos de forma mais objetiva, poder econômico, o poder do dinheiro, o poder da questão de se influenciar os demais indivíduos na busca por algo que eles não têm. Neste caso, algum item econômico que seja considerado relevante. O poder econômico, então, é bastante importante e uma fonte permanente de discussão e de conflitos, conforme todos nós sabemos. Mas não é, como vimos, a única forma de poder. Existe também o poder ideológico. Vamos acompanhar. Ainda de acordo com Bobbio, o poder ideológico é aquele que se vale da posse de certas formas de saber, doutrinas, conhecimentos, às vezes apenas de informações ou de códigos de conduta, para exercer uma influência sobre o comportamento alheio e induzir os membros do grupo a realizar ou não uma ação. Na nossa sociedade, as pessoas que detêm o poder as pessoas que detêm o poder ideológico são representadas pelos sacerdotes, os literatos, os cientistas, as pessoas de conhecimento técnico e, de uma forma mais geral, os intelectuais. Chegamos agora à terceira forma de poder, o poder político. O poder político, ainda segundo Bobbio, é considerado o sumo poder, ou seja, aquele com maior extensão e que
e que, inclusive, consegue alterar a forma e o impacto dos outros tipos de poder. Desta forma de poder, emanam e se irradiam as normas e regras que poderão definir os poderes econômico e ideológico. Vamos acompanhar as palavras do próprio Bobbio a respeito do poder político. O poder político é o poder cuja posse distingue o grupo dominante em toda e qualquer sociedade. Ainda segundo Bobbio, esse poder é o mais importante, uma vez que dele deriva a condição e a capacidade de um determinado grupo social, normalmente menor em quantidade, influenciar decisivamente o grupo mais numeroso, de forma institucionalmente legítima. Repassados os conceitos de poder, poder econômico, ideológico e poder político, e entendida a primazia e a força por trás do conceito de poder político, vamos agora sim entrar no assunto de nossa aula. O poder, em todas as suas manifestações, representa a forma de que todas as relações e interações percebidas, desejadas e indesejadas, justas e injustas, ocorrem entre o Estado e a sociedade civil sob a mediação do governo. Estes são, pois, os três grandes pilares da administração pública. Vamos acompanhar como estes conceitos se estruturam ao longo do tempo. Estado, governo e sociedade. Estes são os principais componentes da administração pública. Falaremos também a respeito da importância dessas relações entre Estado, governo e sociedade. Antes de entrarmos nessa discussão a respeito de Estado, governo e sociedade, vamos falar um pouco sobre como esses conceitos evoluíram ao longo do tempo, analisando três momentos históricos relevantes. O primeiro deles, a antiga administração pública, depois analisaremos a nova administração pública e, por fim, o novo serviço público. Ao falar da antiga administração pública, precisamos ver com calma as suas características. Num primeiro momento, a teoria política e social ela é considerada ingênua, como se todas as questões políticas elas fossem facilmente identificáveis e facilmente resolvíveis. Então nós temos um momento em que a ação pública ela é considerada bastante simples em termos de análise e em termos de resolução de seus problemas. Quando falamos de um modelo de base racional burocrático, estamos falando da aplicação básica da burocracia, tal qual um modelo weberiano bastante racional e com foco na eficiência. O interesse público está expresso sob a forma de leis. Então, tudo o que acontece na sociedade, a maneira como o governo exerce suas ações, como as políticas públicas são efetivadas, está em função do atendimento à legislação. Os burocratas são aquelas pessoas que executam as políticas públicas, aqueles que pertencem à burocracia, eles devem reportar-se aos clientes e aos constituintes, aqueles indivíduos que os colocaram nas suas posições. O papel do governo é basicamente fazer. O governo, ele realiza as ações, ele leva em consideração tudo que precisa ser efetivado. A atuação do Estado é central, ou seja, existe sempre a necessidade do Estado, o Estado é o principal motor de atuação neste momento histórico da administração pública, da antiga administração pública. Existe um grande apreço pela hierarquia, ou seja, a ordem, o estabelecimento de diversos níveis e a maneira como eles se organizam, a maneira como o poder é distribuído, tudo isso baseado na hierarquia. Em um momento posterior, após essa época da antiga administração pública, nós caminhamos para uma nova gestão pública. Vamos ver agora as principais características deste novo momento. Nós temos aqui a aplicação da economia e de diversos modelos econômicos a essa nova gestão pública. Nós temos também a aplicação de um modelo racional técnico econômico, né? Como a economia ela passa a influenciar bastante a ação do Estado e a ação da gestão pública, a racionalidade dos modelos econômicos ela passa a vigorar e a impulsionar as ações que são realizadas na área da gestão pública. Os interesses individuais orientam as ações coletivas. Neste momento, nós temos a aplicação de uma teoria muito interessante da economia, que é a teoria da escolha racional, em que os interesses individuais, por meio dessa teoria, são explicados por meio dessa teoria, eles caminham na direção de que vários indivíduos se agrupam e esse agrupamento de indivíduos, muitas vezes que não têm os mesmos objetivos, mas que estão defendendo as mesmas posições, essa orientação conjunta é que leva as ações a se tornarem coletivas. Os servidores, né, os indivíduos que trabalham na administração pública, eles se reportam aos consumidores de serviços públicos. Então, neste momento, nós passamos a entender que existe uma importância daqueles indivíduos e daquelas coletividades que recebem os serviços públicos. O Estado deixa de ser o mais importante motor de efetivação das políticas públicas e ele passa a guiar os esforços públicos e não apenas a fazer o que se precisava ser feito. Nós temos um foco no fortalecimento e direcionamento dos esforços individuais e coletivos.
Existe também uma orientação para o mercado. O Estado perde uma certa primazia, ele perde força de representatividade e o mercado, né, enquanto um momento e aquele local em que acontecem as trocas de bens por valor, ele passa a assumir uma função central, jogando o Estado para uma posição mais secundária. Nós então já vimos dois desses momentos, a nova administração pública e a antiga administração pública, e agora nós vamos falar um pouco sobre o novo serviço público, das formas de enfoque do Estado e da sua execução, é a mais recente. Neste momento, nós temos uma maior amplitude teórica, ou seja, a análise do que se fazer, ela vem em segundo momento. Primeiro, nós vamos entender quais são os modelos estruturais, o que explica a sociedade, o que explica o governo, o que explica o Estado, e essa construção teórica, ela busca explicar os diversos problemas e as soluções, e apresentar um conjunto mais amplo de soluções em relação aos problemas sociais. Nós temos também um momento diferenciado em termos de racionalidade. Nós vamos trabalhar o que se chama racionalidade estratégica, também conhecida como uma certa variante da racionalidade limitada. Se nos primeiros modelos o indivíduo era considerado altamente consciente e capaz de efetivar suas decisões, aqui nós já começamos a trabalhar com a noção de limitação. Nós não temos condição de compreender toda a realidade, não temos condição de estabelecer todo o entendimento, mas vamos trabalhar com aquilo que nos é dado, com aquilo que nós podemos definir em termos de realidade. Nós temos então uma visão que se deslocou do Estado para a sociedade e agora nós estamos trabalhando com grupos de interesse. Nesse momento, então, nós podemos dizer que o interesse público é o resultado da interação entre diversos grupos de interesse. E esses grupos ocupam suas posições na sociedade e passam a defender os seus direitos e seus interesses. Os servidores agora trabalham para os cidadãos. O cidadão, antes apenas um indivíduo que usava o serviço, agora ele exige, né, que esse serviço seja bem prestado e ele trabalha de uma forma a garantir a execução dos seus direitos. O Estado serve aos diversos grupos de interesse. Então, conforme nós vamos observando, houve um deslocamento da importância do Estado desde do primeiro momento, da primeira teoria, até esse momento atual. Ele deixou de ser o principal ator e agora ele trabalha, nessa concepção, ele trabalha servindo aos diversos grupos de interesse. Vamos caminhar agora para a discussão do conceito de Estado. Conforme eu já disse anteriormente, é um conceito bastante complexo, historicamente construído e que vem sendo lapidado ao longo de diversos séculos, diversas teorias, muitos enfoques e, por que não dizer, também ao longo de diversos conflitos, os quais chegaram, por vezes, à guerra. Vamos ver as suas origens. O conceito de Estado está ligado diretamente a dois conceitos da época da democracia grega. O primeiro deles, o conceito de polis, né? Então, o polis como a ciência de governar a cidade. E civitas, ou res publica, que tinha a ver com Estado, uma condição. A palavra Estado, ela tem, claro, evidentemente, variações. Nós temos ali État em francês, Staat em alemão, e temos o State em inglês, o Estado em português, Stato em italiano. Então, vocês podem observar que existe uma variação, mas basicamente todas elas remetem à mesma dinâmica, ao mesmo sentido, o sentido de status, de condição. Vejamos por quê. Que tal discutirmos alguns conceitos de Estado? Vocês vão observar agora nos próximos slides que temos várias formas de definir a mesma palavra, o mesmo conceito, e este é um conceito básico para a área de administração pública. Se não, vejamos. O primeiro conceito que vamos discutir está no caderno didático e diz que o Estado é uma estrutura organizada de forma política e jurídica de uma determinada sociedade, visando ao bem público, a partir de um governo próprio e de um espaço geográfico definido. Por essa definição, nós temos todos os elementos que compõem basicamente um Estado. Nós temos lá a estrutura organizada, né, de base política e jurídica, ou seja, existem leis e existe um forte componente político. Existe uma sociedade que está circunscrita, que está localizada dentro, né, e que se utiliza dessa estrutura. Nós temos também um objetivo do Estado, que é visar o bem público, e o bem público, nesse sentido, é garantir a melhora da qualidade de vida da população. Nós temos um governo próprio, ou seja, é um governo que nasce do anseio da sua própria população dentro do seu próprio território, e, em seguida, nós já falamos aí sobre o espaço geográfico definido. Nós também temos um conceito que diz que o Estado é uma situação permanente de convivência e fortemente relacionada com a sociedade política. Também é outra definição que está no caderno didático. Temos outros dois conceitos, também sobre Estado.
O primeiro deles representa que Estado representa uma sociedade composta basicamente de um conjunto de indivíduos unidos e organizados de forma duradoura na busca de um objetivo comum. O mais interessante nesse conceito é justamente dizer que o Estado ele tem uma finalidade duradoura, ou seja, o Estado ele deve existir para muito além das instituições, para muito além das pessoas. Então o Estado ele tem uma característica de permanecimento dentro de um determinado histórico de tempo, de uma determinada linha temporal. O próximo conceito de Estado diz que Estado é a sociedade política orientada pelo direito positivo, cuja hierarquia entre governantes e governados é a sua base funcional, como objetivo superior de garantir o bem público. É um conceito baseado eminentemente na discussão do direito. Antes de prosseguirmos, convém diferenciar as diversas formas de Estado quanto à sua atuação econômica e social. Num primeiro momento, podemos falar sobre o Estado liberal. O Estado liberal é aquele Estado que se organiza de forma a garantir os princípios básicos do sistema capitalista. Incentivo à propriedade privada, garantia e defesa dessa propriedade, garantia e defesa da livre iniciativa e, neste caso especificamente do Estado liberal, o mínimo possível de intervenção dentro da economia, né? Então, o mercado, composto por fornecedores e clientes, ele vai estabelecer as normas de conduta por meio das leis de oferta e procura, e dessa forma nós temos então pouca participação do Estado. O Estado só participa naquele momento em que ele é chamado para arbitrar alguma coisa, algum conflito entre os operadores do mercado, mas de outra forma o Estado ele participa de maneira bastante tímida daquela dinâmica social. Uma outra variante do Estado é o Estado de bem-estar social. É praticamente um oposto do Estado liberal. No Estado de bem-estar social, os governantes e a sociedade entendem que a participação do Estado na definição dos processos que garantem a boa qualidade de vida ou uma qualidade de vida adequada de sua população é fundamental, então, a participação do Estado. Nesse momento, nós temos o Estado buscando para si a responsabilidade pela saúde, pela educação, pela segurança, pelo transporte. Em alguns casos, chega-se a oferecer à sociedade serviços totalmente gratuitos, não é? Então, sem uma contrapartida da sociedade. Esse seria, então, um estado de bem-estar social que vigorou principalmente nos países europeus entre os anos de 1960, 1970, 1980 até 1990 e que em alguns desses estados até hoje permanece, né, melhorando bastante a qualidade de vida da sua população. Uma terceira visão do Estado, em termos econômicos e sociais, é o Estado regulador. Ele seria um meio de campo entre o Estado liberal e o Estado de bem-estar social. Alguns itens ficam sob algumas áreas são consideradas estratégicas e ficam sob a atuação efetiva do Estado, outras áreas são direcionadas à iniciativa privada, mas o Estado ele não se retira totalmente como no Estado liberal. Ele assume uma posição de juiz, ele estabelece regras e avalia se essas regras estão sendo cumpridas e a maneira como elas estão sendo cumpridas, e se houver necessidade de punição, ele atua de forma a eliminar ou pelo menos a impedir que os excessos eles se tornem, né, muito grandes dentro dessa dinâmica do Estado regulador. Conforme nós já vimos e já pudemos observar pelos conceitos de Estado, evidentemente, 3 desses componentes são muito importantes. O primeiro componente do Estado, que chama bastante atenção, é o povo, né? Deve haver, então, uma população que aceita e que se coloca dentro de um determinado território, que é o segundo componente, e dessa união de povo e território, surge a necessidade, surge o desejo de estabelecer o que nós chamamos de soberania, ou seja, a capacidade de autodeterminação, a capacidade de se escolher os próprios caminhos. Compostos, então, por povo, território e soberania, nós temos uma visão básica, né, do que seria o Estado da forma mais ampla que nós podemos imaginar. Agora passaremos a discutir a respeito de governo. Sob a ótica da burocracia, o governo é a organização estrutural do Estado, responsável por levantar as demandas, alocar os recursos, transformando-os posteriormente em serviços sob um determinado custo. Vejamos, então, uma definição de governo. O governo é entendido como o conjunto de órgãos do Estado que deve contribuir
para desenvolver as determinações e as deliberações das estruturas competentes dos poderes constituídos, principalmente o legislativo. Esta é uma definição bastante funcional do que é o governo, lembrando que nós destacamos aí a participação desse conjunto de órgãos do Estado, e então nós temos aí a própria burocracia operacionalizada, que são os órgãos, as instituições, as autarquias, né, os ministérios, todos eles trabalhando no sentido de cumprir aquilo que vem da sociedade e que é solicitado pela sociedade e determinado pelos outros poderes. Continuando a nossa discussão sobre o governo, vamos falar agora a respeito da existência de diversas classificações quanto à forma e à estrutura dos governos. Destacaremos algumas delas, as principais pelo menos. Selecionamos aqui dois estudiosos, dois teóricos sobre o assunto das formas de governo. O primeiro deles, Aristóteles, e o segundo, Maquiavel. Aristóteles dizia que existem três formas de governo: a monarquia, que é o governo de um, a aristocracia, que é o governo de poucos, e a democracia, que é o governo de muitos. Então, cada situação dessa, cada forma de governo, estabelece uma dinâmica totalmente diferente e, basicamente, o Estado se organiza para se ajustar, a essas formas de governo. Quando falamos de Maquiavel, Maquiavel reduz as formas de governo a duas: a monarquia, que continua sendo o governo de um, e a república, que pode ser uma república aristocrática ou uma república democrática. Continuando, vamos falar um pouco a respeito da democracia e os governos. Esta relação entre democracia, principal forma de governo dos países no mundo, e suas implementações operacionais, que são os governos, são essencialmente importantes para a compreensão da dinâmica existente na sociedade civil e no processo de mediação institucional que existe entre o Estado e a sociedade civil. Mas o que são instituições? Instituições são espaços de mediação entre atores e as estruturas, momentos ou locais em que as demandas são identificadas, objetivos são estabelecidos, negociações ocorrem, políticas são formuladas. Enfim, pontos de mediação e que permitem a manutenção do sistema democrático. Instituições fracas são facilmente destruídas por discursos focados na separação de indivíduos e coletividades que formam a sociedade civil. Compreender as dinâmicas e as necessidades, não só da maioria, mas de todos os grupos que integram a sociedade, é uma forma bastante acertada de manter a democracia. A formação de grupos de interesse e a existência de ambientes, no caso as instituições, que permitam a frequente e contínua discussão destes interesses, faz parte do jogo político e da construção contínua da sociedade. Vamos ver como a democracia é construída nas sociedades civis de direito. Em primeiro lugar, nós devemos relembrar que o sistema democrático ele é um sistema que se opõe aos sistemas autocráticos, sistemas de poucos, ou sistemas oligárquicos. Em termos de representação, a democracia ela pode ser direta. A democracia direta é aquela em que o cidadão ele vota diretamente num determinado momento em que as suas necessidades são levantadas. Era o que acontecia basicamente na Grécia Antiga, lembrando que naquele momento nem todas as pessoas todas as pessoas que votavam eram cidadãos, mas nem todas as pessoas que viviam na Grécia eram cidadãos. Então, eram cidadãos homens nascidos na Grécia e com uma determinada renda e um determinado posto na sociedade. Há que se falar que existia uma democracia? Sim, mas ela era uma democracia que não era uma democracia universal. Ela era direta, mas não era universal. Outra forma de a democracia se estabelecer em termos de governo é por meio da democracia representativa. É o caso do nosso sistema brasileiro, em que nós, por meio de eleição, nós escolhemos candidatos. Esses candidatos vão se tornar prefeitos, vereadores, deputados, presidentes, senadores, e eles irão nos representar e agir em nosso nome. No caso do Brasil, o processo de escolha desses representantes é a eleição, ocorrida no Brasil a cada 2 anos, inclusive em 2018, nós estamos num processo eleitoral, e o processo eleitoral ele varia de país para país. O processo democrático, o processo de escolha dos nossos representantes no Brasil é muito diferente do processo de escolha dos representantes nos Estados Unidos, por exemplo. Um sistema democrático, ambos são democráticos, mas a forma como ocorre esse processo de seleção é bastante diferente. Falando agora sobre os partidos políticos. O que são partidos políticos? Partidos políticos são instituições, que representam um determinado modelo ideológico, um determinado modelo teórico, e esses partidos, então, disputam a atenção e os votos dos eleitores, de forma que eles consigam chegar ao poder e dar vazão e executar aquele processo, executar
conteúdo, aquele conjunto de intenções que estão nos seus planos, nos seus programas de trabalho. Vamos avançar mais um pouco, aprofundando nossa discussão sobre a sociedade civil. Retornaremos a uma definição dada por Bobbio em sua obra Estado, Governo e Sociedade. Para Bobbio, como sociedade, entende-se a esfera das relações sociais não reguladas pelo Estado, entendido, neste caso, o Estado, restritivamente e quase sempre também polemicamente, como o conjunto dos aparatos que, num sistema social organizado, tem o poder coativo. Neste caso, essa é uma definição que a gente costuma chamar de definição negativa. Define-se sociedade civil pelo que ela não é, ou seja, a sociedade civil não é o Estado. O Estado existe, ele trabalha, ele tem suas funções, e a sociedade civil é composta por aquilo que não é o Estado. Outro conceito também dado por Bobbio diz que a sociedade passa a indicar o lugar onde se manifestam todas as instâncias de modificação das relações de dominação. Formam-se grupos que lutam pela emancipação do poder político, adquirem força os assim chamados contrapoderes. Os contrapoderes são os grupos que buscam uma nova forma de conseguir chegar ao poder dentro da sociedade. Uma outra definição de sociedade civil, dada por Bobbio, essa dentro de uma perspectiva sistêmica, diz que a sociedade ocupa o espaço reservado à formação das demandas ou inputs que se dirigem ao sistema político e às quais o sistema político tem o dever de responder, ou seja, garantir os seus outputs. O contraste entre a sociedade civil e o Estado põe-se, então, como contraste entre quantidade e qualidade das demandas e capacidades das instituições de dar respostas adequadas e tempestivas. Encerrando essa nossa primeira etapa, passaremos a uma breve revisão relacionada aos conceitos de estrutura da burocracia. Em primeiro lugar, cabe dizer que Max Weber não é pai da burocracia, como às vezes vemos equivocadamente. Em verdade, ele foi um estudioso das diversas formas de dominação, às quais indivíduos e coletividades se utilizam para garantir influência sobre outros indivíduos e coletividades. Sua primeira preocupação, então, era o estudo das formas de dominação. Vamos ver em suas próprias palavras. Para Weber, a dominação, ou seja, a probabilidade de encontrar obediência a um determinado mandato, pode fundar-se em diversos motivos de submissão. Quando falamos sobre dominações, na dinâmica e na visão do Max Weber, ele enuncia 3 tipos de sistemas. O primeiro é a dominação tradicional, o segundo a dominação carismática e o terceiro a dominação burocrática legal. Quando falamos da dominação tradicional, dizemos daquela dominação baseada no fato, né, e na posse de um determinado item que é de interesse dos outros. Normalmente esse item se resume a poder político, ou dinheiro, ou força. Então esses itens, eles estão sob posse de um determinado grupo ou um determinado indivíduo, como um rei, como o chefe da casa numa sociedade patriarcal, como um coronel, como havia no Nordeste brasileiro há alguns anos atrás. Então esse indivíduo dominante, né, esse indivíduo que possui esse poder, essa forma tradicional de poder, ele acaba influenciando os outros e, por meio de um sistema de troca, ele garante a sua continuidade no poder e o uso desse poder em seu benefício a partir do momento que ele entra nesse acordo com aquela outra parte da população que não tem esse mesmo poder ou que deseja uma parte desse poder. Então essa seria a dominação tradicional. A dominação carismática, ela está fundamentada na existência de um dom, um carisma, algo que o indivíduo tem, que é considerado muitas vezes até sobrenatural, e esse carisma, ele garante, por exemplo, a capacidade de conversar com os mortos, a capacidade de mostrar um conhecimento muito grande a respeito de um determinado assunto, e esse carisma, esse dom, enquanto ele existe, ele acaba controlando e permitindo o controle daquela outra população que não tem o mesmo dom e que se inspira naquele indivíduo durante o curso da vida e durante o curso da busca por soluções para as suas dificuldades. A terceira dominação é a dominação legal. Essa dominação, que caminha na direção da burocracia, ela diz que a melhor forma de você encontrar obediência, a dominação, é ser dominado ou agir de acordo com a lei. Então, a obediência à legislação, a obediência àquilo que é considerado legal. Vamos ver nas palavras do próprio Weber explicações melhores sobre esses 3 tipos de dominação.
Para Weber, a dominação tradicional ela está fundamentada na herança de posição social ou econômico-financeira, a qual se sustenta com vistas a manter a diferenciação em relação aos subordinados. É como falamos, você tem algo que o restante da sociedade precisa e você vai utilizar a posse desse item, dinheiro, poder, força física, um exército, e aí você vai utilizar esses itens para garantir a influência dos demais indivíduos. Como exemplos, temos as relações patrimonialistas em geral, feudais, patriarcais, monárquicas, coronelistas, e nós vamos falar muito sobre patrimonialismo na próxima videoaula. A segunda dominação, a dominação carismática, ela envolve o estabelecimento da liderança a partir do fortalecimento de crenças ligadas à superioridade do indivíduo em relação aos demais, também ligada às capacidades especiais e desejadas pelo grupo social. Então, neste momento, nós temos um indivíduo, que utiliza de alguma capacidade diferenciada para se manter no poder. Esse indivíduo, ele persiste no poder pelo tempo em que tais capacidades puderem ser demonstradas e forem de utilidade pública, de utilidade para o grupo social. No momento em que ele deixa de se comunicar com o além, no momento em que o discurso deixa de ser um discurso viável, a partir do momento que ele passa a não ter mais a primazia, o controle, né, daquele dom, daquele carisma, ele é rapidamente substituído por um outro líder, e ele pode, inclusive, ser deslocado, retirado do grupo social ao qual ele pertence. O arrefecimento ou descontinuidade dessas capacidades implica na busca por novo líder que de tais capacidades possa se valer. Chegamos, então, à dominação legal burocrática, segundo Weber. Ela é a mais pura forma de dominação legal, uma vez que ela se encontra baseada no estatuto, ou seja, um documento aceito pela comunidade como direcionador legal. Segundo palavras do próprio Weber, obedece-se não à pessoa em virtude de seu direito próprio, mas à regra estatuída, que estabelece ao mesmo tempo a quem e em que medida se deve obedecer. Também quem ordena, obedece, ao emitir uma ordem a uma regra. E é interessante essa definição. Significa que todos temos que obedecer à norma. A norma existe e ela deve ser obedecida por todos, inclusive por aquele que se utiliza dela para direcionar a obediência nos demais indivíduos. Indo em frente agora, falaremos a respeito do principal objetivo da burocracia e de suas principais características, ainda segundo Weber. Vejamos. Segundo Weber, o principal objetivo da burocracia é garantir o gerenciamento de forma imparcial, sem a menor influência de motivos pessoais e sentimentais, livre de arbítrio e caprichos e, particularmente, de modo estritamente formal, segundo regras racionais ou, quando elas falham, segundo pontos de conveniência. Então, nós podemos observar que a lógica da burocracia é a lógica da eficiência, é a lógica de se encontrar melhores resultados e atendendo a todas as pessoas de maneira indistinta, de maneira em que todos tenham as mesmas condições de seu atendimento. Ainda em relação às características da burocracia, Weber destaca uma lista bastante extensa delas. Vejamos: a precisão, a velocidade, a clareza, o conhecimento dos arquivos, a continuidade, a discrição, a unidade, a subordinação rigorosa, a redução do atrito e dos custos de material e de pessoal, que então são levados ao ponto ótimo na administração, rigorosamente burocrática, especialmente em sua forma monocrática, ou seja, com apenas um líder. Nesse caso, todos esses indicadores eles visam melhorar o processo de prestação de serviço. Veja bem, o Weber, em momento nenhum, ele diz que nós precisamos ser lentos, muito pelo contrário, na gestão pública. Ele também não diz que para beneficiar a eficiência, nós devemos ter um Estado mínimo. Ele diz que o Estado deve ser suficiente para realizar as ações demandadas pela sociedade. Retornando agora, falaremos a respeito da discricionariedade e das críticas ao sistema burocrático. Vejamos. Bem, quem é o burocrata? O funcionário burocrático, também conhecido como burocrata, é a resultante da especialização, do treinamento e da impessoalidade do poder, devendo buscar a máxima eficiência em seu trabalho. Ou seja, quando nós dizemos que ele é a resultante da especialização, do treinamento e da impessoalidade, nós dizemos que esse indivíduo, ele está para fazer o trabalho porque ele tem competência para fazer o trabalho. Ele foi testado, ele foi treinado e sua capacidade de fazer o trabalho foi medida e comprovada. E, portanto, ele está no serviço público para fazer o melhor que ele pode fazer. Especialmente importante
de burocrata, e burocrata nesse sentido, volto a frisar a todos vocês, burocrata não é um xingamento, burocrata não é uma pessoa enrolada, uma pessoa que não faz o serviço, o burocrata é aquela pessoa que está dentro do serviço público e que tem a obrigação, por ser essa a sua função, a obrigação de fazer um trabalho bem feito. Então nós temos um tipo específico de burocrata chamado Street Level Bureaucrat. O que são esses burocratas de nível da rua ou burocratas de linha de frente? Essa designação é dada aos burocratas que de fato efetivam as ações da administração pública, junto aos interessados, e eles se diferenciam dos burocratas de mais alto nível. Nesse caso, nós temos os professores que atuam junto aos alunos, os policiais que fazem a manutenção da segurança nas ruas, nós temos os médicos, os enfermeiros, todo o pessoal da saúde que trabalha atendendo nas unidades de saúde, nos hospitais, nas policlínicas. Então são aqueles indivíduos que vão estar atendendo, que vão atender as demandas da população, aqueles que de fato realizam a gestão das políticas públicas e a execução das políticas públicas no ambiente em que elas ocorrem. Por fim, nós chegamos então a esse conceito de discricionariedade. O que é a discricionariedade? Discricionariedade é o espaço surgido a partir da compreensão das normas e regulamentos para a aplicação de certo grau de autonomia pelo agente público, burocrata, desde que as ações realizadas neste espaço sejam consideradas lícitas e adequadas. Então nós podemos pensar da seguinte forma a discricionariedade. Tendo visto o conceito de discricionariedade, é interessante darmos alguns exemplos. Na maioria das vezes, as políticas públicas são estruturadas pensando numa lógica, uma formatação que deve ser seguida, porque isso faz parte da administração pública e da gestão pública, né? Um procedimento adequado, bem organizado, com recursos bem definidos, e que seja claro, né? E que seja possível a quem vai executar compreender de uma maneira mais simples. Mas a legislação, a norma, a regra, né? Ela não consegue estabelecer um limite extremo para a execução das políticas. Então sempre fica um espaço. O que é esse espaço? Esse espaço é justamente a discricionariedade. Naquele momento em que a política se efetiva, naquele momento em que a ação é realizada pelo policial, ou pelo professor, ou pelo médico, qual o grau de autonomia que esses agentes públicos têm para fazer o seu trabalho? Por exemplo, imagine um professor. O professor precisa distribuir 100 pontos para os alunos durante um determinado semestre de aula numa universidade pública. E lá está escrito, o professor tem que aplicar pelo menos 2 atividades e nenhuma atividade pode ter mais de 60 pontos. Agora, desde que ele aplique e distribua os 100 pontos em 2 atividades, e sendo que nenhuma delas pode ser superior a 60 pontos, o professor, por exemplo, ele pode dividir essa pontuação em 10 atividades, ele pode fazer em 3, e também não está claro lá como é que ele vai aplicar, ele pode fazer prova, ele pode aplicar um seminário, ele pode fazer uma visita técnica, enfim, ele vai entender que existe um espaço, existe uma norma, mas essa norma também permite que ele tenha algum nível de autonomia. Isso é discricionariedade. É claro e evidente que nós precisamos estar sempre muito preocupados qual é o limite, até onde eu posso ir, até onde existe autonomia para eu fazer o meu trabalho. Caso contrário, vai chegar num determinado momento em que eu começo a transgredir a lei, eu deixo de fazer aquilo que era previsto e eu certamente vou passar a ter problemas, responder processos, improbidade administrativa, peculato, corrupção. Então são vários os problemas que podem acontecer a partir do momento que eu saio dessa minha capacidade de tomada de decisão. Bem, estamos quase fechando a nossa videoaula. Falaremos agora a respeito das críticas à teoria burocrática, segundo um dos seus principais analistas, o autor Robert Merton. Vejamos. Segundo Merton, um dos principais problemas da burocracia, que ele caracteriza como disfunções da burocracia, um primeiro deles é o excesso de formalização e regulamentação. O sistema burocrático, ele tem como base o estabelecimento de normas e regras que precisam ser seguidas. Mas, em determinado momento, nós passamos de um nível ideal de eficiência e chegamos numa determinada situação em que nós temos um excesso dessa formalização e dessa regulamentação. E isso, inclusive, vai muito na direção do que nós, brasileiros, entendemos sobre o que é burocracia. Burocracia é um sistema lento, extremamente confuso, cheio de idas e vindas, como se esse sistema fosse desenvolvido para evitar que nós resolvêssemos os problemas. A segunda questão colocada pelo Robert Merton é justamente a resistência às mudanças.
O sistema burocrático ele é construído para que ele tenha uma continuidade e uma baixa flexibilidade. Nesse caso, isso acaba gerando uma dificuldade. O próprio sistema ele teria muita dificuldade em ficar mudando, porque toda vez que você muda, você precisaria estabelecer novas regras, né? E aí você teria que retreinar todas as pessoas. Então isso é uma certa ameaça ao sistema burocrático, ele mudar demais. Evidentemente, o sistema tem que trabalhar com a mudança, né? Mas dependendo da velocidade em que essas mudanças elas ocorrem, isso realmente pode gerar um problema para os sistemas burocráticos. Terceiro item é a despersonalização dos relacionamentos. A partir do momento que o sistema burocrático ele foca a norma, a lei, o mérito, ele realmente coloca em segundo plano os relacionamentos e os impactos que esses relacionamentos têm no processo de tomada de decisão. Também nós podemos observar o abuso do poder. As pessoas que chegam, né, ao topo da cadeia, né, de comando, elas podem começar a entender que o poder pertence a elas, quando não é isso. O poder burocrático pertence ao cargo, não pertence à pessoa. Mas, muitas vezes, a pessoa, né, o indivíduo que está no uso do cargo, ele começa a legislar e ele começa a executar aquelas ações em benefício próprio. Por fim, nós temos ainda também as dificuldades de relacionamento com o público. Num determinado momento, o sistema burocrático, se não bem gerenciado, é possível perceber que o próprio sistema ele começa a gerar dificuldades para as pessoas a quem ele teria que servir. Então ele começa a ganhar vida própria, né, os burocratas, de uma forma geral, tentando permanecer no seu poder e no controle das suas ações, eles começam a dificultar o relacionamento e o atendimento, o que é uma falha muito grande, uma vez que o sistema burocrático, segundo o próprio Weber, ele existe para servir a sociedade, ele não existe para servir a si mesmo. Bem, conforme nós vimos, hoje nós discutimos sobre Estado, sociedade civil, discutimos sobre governo e falamos sobre burocracia e suas principais características. Esses assuntos retornarão nas próximas videoaulas. Eu peço que todos façam uma leitura atenta do caderno didático, que participem do fórum, que fiquem atentos à data do chat e nós estaremos, então, buscando tirar essas dúvidas à medida que a disciplina for caminhando e dessa forma, então, eu vou encerrando e agradeço a todos pela atenção e desejo a todos uma ótima semana. Obrigado.